texto lido pelo Elder, tão maravilhoso, se você prestou atenção, ele fala: se guardares os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É interessante, guardar é obedecer. Então o texto todo ele está falando justo de uma vida de obediência. A vida de união com Cristo é uma vida de obediência. Essa vida de união com Cristo, ela leva uma vida de união com os irmãos. E também, irmãos, é uma vida de separação do mundo. E também, obrigado. E também, irmãos, é uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Tanto é que se diz assim: se permaneceres as minhas palavras em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É interessante. Fala assim, mas quer dizer que tudo que eu posso pedir vai ser feito? Mas está esquecendo que ele está dizendo: permanecer em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor, guarde os meus mandamentos. Ele está falando de uma vida de obediência, vida de união com Cristo. Então a oração é uma oração não antropocêntrica, é cristocêntrica. No final nós estamos pedindo tudo de Cristo, que é tudo que nós precisamos. Então, irmãos, é um texto tremendamente, que é o segredo da frutificação, é a vida de união com Cristo. Não temos outra vida em relação a isso. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque podemos lembrar, anunciar, participar, usufruir, nos alegrar, celebrar, nos alimentar da mesa da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos e devemos enxergar a grandiosidade do Teu amor na manifestação do Teu Filho. Por isso, Pai, fala o nosso coração. Assim como nós participarmos da mesa da ceia do Senhor, nós possamos participar com plena convicção da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e da sua plena e total suficiência para nossas vidas. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Severino, a vida lá naquele local, aqueles irmãos, que o Senhor esteja, Senhor, guiando, sustentando, fortalecendo a vida do nosso irmão, de nossos irmãos lá também, lá em Gameleira. E também, Pai, fortalecendo a vida da Carmen, junto com a sua mãe, e que possamos dar um suporte para essas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe, que possamos ter uma resposta àquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Que possamos realmente entender que somos cooperadores, somos lavouras de Deus, para a edificação da casa do Senhor. Que pela Tua graça, Tua misericórdia, visita-nos poderosamente com o Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Mostrando biblicamente a grandiosidade e a maravilha que é o nosso Senhor. Muitas vezes a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, não tem uma conotação de regozijo em nossos corações, porque muitas vezes nós ainda temos muita pouca revelação espiritual da grandiosidade do amor de Deus, enviando o seu próprio Filho para salvar pecadores como eu e você. Então, quanto mais nós conhecemos a graça de Deus e nos conhecemos miseráveis, pecadores, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, onde nós fomos alcançados, buscados, eleitos pela imensurável graça de Deus e chamados para essa vida de comunhão, de união com Cristo, nós vamos ter pouca reação. A verdade é que participar da ceia, ela é uma reação
celebração daquilo que Cristo é e que Cristo fez. É uma reação nossa e uma obediência ao que a palavra de Deus disse. Mas eu gostaria, irmãos, do Velho Testamento, caminhar um pouquinho do Velho para o Novo Testamento, algumas coisas que chamam tremendamente a atenção nossa dessa imagem do Filho de Deus, a imagem do nosso Deus e a imagem que os filhos de Deus agora, nascidos desse Filho maravilhoso, devem trazer. Jesus morreu, nós sabemos disso lá em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo o que nós vemos no Velho Testamento não é uma novidade para Deus. É uma tristeza, e Deus diz isso. Deus se entristeceu de ver aquela circunstância do Éden, mas não é uma novidade para Deus, porque o plano de Deus, a eternidade, a mente de Deus, nós não podemos entender que está muito além. Ela é passado, presente e futuro para Deus, Ele é eterno. Então nós não temos essa capacidade de entender. O que Deus deixou na sua palavra é aquilo que nós poderíamos entender através da revelação do Espírito Santo de Deus, trazendo para nós aquilo que está na mente, no coração e no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Então é importante a gente ver por que Deus fez o homem. Então ele diz aqui no capítulo 1, versículo 26: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Afinal de contas, por que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele? Existe uma finalidade. A finalidade não é, em primeiro plano, que ele dominasse toda a criação de Deus. E a questão de dominar aqui não seria, o homem não teria aquele ímpeto de dominar. Por quê? Porque toda a criação estava sem pecado. E toda a criação já estava sob domínio. O que ele tinha que fazer? Simplesmente cuidar, zelar, usufruir daquilo que Deus tinha feito. Então Deus fez o homem, a imagem semelhante dele, para ser um representante. Quando alguém olhasse para o homem, ele ia ver a imagem de Deus. Então ele era um representante de Deus. Foi por isso que Deus fez o homem à sua imagem. Então quando se olha para o homem, ele visse a Deus. Então o propósito de Deus era se expressar, é ser visto. Então Deus faz o homem à imagem e semelhança dele em caráter. O homem nunca foi Deus, mas um caráter era para revelar o caráter, os atributos no sentido do seu caráter na vida do homem, expressando a vida de Deus. Mas, amados irmãos, nós sabemos que isso não aconteceu. Mas lá em Mateus 22, só para a gente entender um pouquinho isso aí, Mateus 22, tem um texto interessante que Jesus, quando perguntaram para Jesus, Mateus 22, versículo 17 em diante, diz assim: dize-nos, pois, que parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Então aqueles fariseus, cutucando Jesus, eles queriam encontrar em Jesus alguma falha ou contrariedade para justificar qualquer agressão ou condenação de Jesus. Eles não tinham nenhuma finalidade de conhecer a Cristo, absolutamente não. Eles diziam assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrais a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Nesse denário havia uma figura. Ele respondeu: de quem é essa figura, essa imagem na inscrição? De quem é essa imagem? Eles disseram: é de César. O que aquela moeda, aquela imagem expressava? A imagem de César. A imagem, semelhança de César. Aí ele vai dizer assim: dai, pois, a César
o que é de César. O que é de César traz a imagem de César. E a de Deus, o que é de Deus. Então Deus está dizendo para ele: olha, quando você olhasse aquela imagem, ele ia associar a César. Não é isso? Se alguém olhasse aquela imagem, imediatamente se ia associar a César. O que Deus está dizendo? Quando as pessoas, o mundo olhasse para nós, iria nos associar a quem? A Deus. Por isso que Deus fez o homem à imagem, à semelhança dele, para expressar Deus. Por isso que você vai ver Mateus 5, ele vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Você não pode colocar a luz debaixo da mesa, coloca lá em cima, para que as pessoas vejam. E eles façam o quê? Glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, irmãos, quando Deus fez o homem, é para quando você olhasse para o homem, eles vissem Deus. Mas olha o que aconteceu. Vamos lá. E não é isso que Deus em Cristo Jesus veio fazer? Mas no capítulo 3 nós sabemos o que aconteceu. E no capítulo 3 nós vemos que essa imagem que Deus fez, a imagem e semelhança dele, ela foi totalmente deformada. Então, quando as pessoas olhassem para Adão, não viam Deus. Agora Adão, ele vai gerar o quê? Homens e mulheres com a imagem de Adão. Aqui capítulo 5. Versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Isso está em Gênesis 1 até o 2. Quando você entra no capítulo 3, essa imagem, irmão, foi perdida. Simplesmente ela foi deformada. O homem não representava mais a imagem de Deus. Se alguém olhasse, representava o próprio homem. No pecado, deformado, caído, condenado e escravo do pecado. Aí ele vai dizer assim: homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão. No dia que foram criados, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou a imagem e semelhança de Deus. Mas Adão, no pecado, agora ele pode gerar filhos no pecado, deformados. Por isso, por um só homem entrou o pecado, e o pecado gerou a morte, e foi através de Adão. Então, irmãos, isso daqui é o reinado da morte, onde o homem agora é guiado pela morte, separação de Deus, pela carne e pelo mundo. Mas Deus jamais perdeu o controle de nada, e Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando você vai para Abrão, Deus já diz: olha, você vai ter quando você vai para Gênesis 3, aliás 15, Deus já disse: olha, da mulher nascerá o descendente. Esse descendente é a semente. É a semente. Gênesis 3,15. Quando você vai para Abrão 12, Deus vai falar para ele: olha, de ti nascerá um descendente, a semente. Quando você vai para Davi, do mesmo modo, Deus diz para Davi que haveria uma semente, uma descendência. E essa semente desse descendente seria o rei. Quando você vai para o Novo Testamento, e eu estou pulando, você vai lá para Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e o homem fez
gerou homens à imagem e semelhança dele. E qual a imagem e semelhança de Adão? Pecado. Deformidade total. Então você vai ver que Deus não tinha outro jeito, irmãos, e Deus sabia disso. Deus tem que mandar um homem. Aquele Adão falhou. E Deus vai mandar um homem que não nasce agora do pó, mas ele nasce do céu. Mas só para nós chegarmos lá, Mateus 1, ele vai dizer assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. A semente, aquela semente que Deus disse para Abraão que sairia dele um descendente, a semente de Davi sairia dele um descendente, a semente está aqui, que é a encarnação de Jesus. Agora Lucas vai dizer assim: ele não é só filho de Deus, ele é filho de Maria e filho de José. Ele é filho de Deus porque ele é 100% Deus, mas ele é filho de Maria porque ele é 100% humano. Agora ele nasce de uma mulher. Irmãos, quem é essa semente? Você vai dizer assim: bom, olha, essa semente é Jesus. Isso é verdade. Mas que Jesus que você está falando? Que Jesus é esse, irmãos? João 8, olha aqui, João 8. Aonde que Deus foi? Quando nós participamos da ceia do Senhor, irmãos, nós não temos noção da grandiosidade do que representam esses símbolos na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, em todos os aspectos da nossa vida. Perguntaram pelos judeus: ainda não tem 50 anos, já viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é esse que nasceu de Maria? O eu sou. João capítulo 16, versículo 28. 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Da onde que ele veio? Do Pai. Ele entrou no mundo. Por que ele entrou no mundo? Ele veio buscar os escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, com uma finalidade, irmãos: ganharmos a imagem e a semelhança de Deus, aquilo que foi perdido. Mas nós vamos ver lá, olha o 17:5. João: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mas não para por aí, irmãos. Esse Jesus Cristo, no princípio era o Verbo. O princípio fala da eternidade, irmãos. Não tem princípio. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Nada do que tem se fez sozinho. Foi através do Filho que Deus criou todas as coisas. Agora você vai pensar assim: bom, como é que nós vamos entender que esse Deus autossuficiente, que não precisa de nada, que vive na glória, que nós nem entendemos o que é isso, o Velho Testamento todo e o Novo Testamento todo vai falar desse Jesus Cristo
encarnado, 100% homem e 100% Deus. A maior pergunta do Velho Testamento está em Gênesis 22. Onde está o cordeiro? Quando Isaac perguntou para o pai, Abraão, afinal de contas, ia haver um sacrifício. E ele vai perguntar, onde está o cordeiro para o sacrifício? João Batista vai responder, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro veio para morrer, para sacrificar. Ele é o sacrifício vivo de Deus para salvar pecadores como eu e você. Irmãos, você já imaginou que na mente de Deus, Deus vai mandar o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, pecador? Você já imaginou que de Gênesis a Malaquias não vai falar outra coisa a não ser de Jesus Cristo, o Messias? Não vai falar outra coisa a não ser o reino de Deus? E quando você entra em Mateus, aonde, irmãos, aquela época estava como Gênesis capítulo 1, no princípio Deus fez o céu e a terra, mas a terra se tornou vazia, sem forma e em trevas. Agora preste bem nisso, irmãos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, chocava. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. Quando Jesus nasceu, Deus disse, haja luz, e houve luz. Aquele povo estava em trevas, vazio, irmãos, deformados. E quando Jesus nasceu, a encarnação de Jesus, maravilhosa, tudo concorrendo para a encarnação de Jesus. Ele, o Espírito Santo, fala com Maria, mas antes traz Zacarias e Isabel, aqueles irmãos que esperavam o remanescente do Velho Testamento. E Deus usa aqueles Zacarias e Isabel para nascer João Batista. E João Batista é um precursor. Ele vem falar daquele que endireitaria as nossas veredas. E Jesus, Deus fala com Maria. Deus fala com José. E José aceita sua esposa naquela circunstância. E Maria aceita receber, irmãos, a semente do céu, a semente que vinha restaurar a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, Jesus Cristo. E aí nós sabemos que era uma impossibilidade, e foi isso que Maria disse. E Deus disse para ela, Maria, tudo para Deus é possível. Tudo. E ela diz, cumpre-se em mim a tua palavra. Uma das maiores respostas bíblicas que nós temos em toda a Bíblia de uma serva. E não podia ser diferente. Cumpra-se em mim a tua palavra, independente das consequências. E Jesus nasce em Belém, e não poderia ser diferente, porque Isaías vai falar sobre isso, Miqueias vai falar sobre isso. Nasce em Belém, porque Belém é a casa do pão, e Jesus é o pão vivo que desce do céu, Ele é o maná, e quem comer desse pão jamais morrerá,
porque esse pão é a vida que desce do céu, a vida estava nele e ele é a vida. E quem receber essa vida, ganha a vida eterna. Irmãos, de quem nós estamos falando? De quem que nós estamos dizendo? E João vai dizer: o verbo se fez carne, encarnação, a sua humanidade, e nós vimos sua glória. Deus se expressou, Deus manifestou, porque ninguém nunca viu a Deus, Ana. Se alguém visse a Deus, seria fulminado. Deus é visível, agora torna Deus visível, para que eu e você pudéssemos conhecer quem é o nosso Deus, e que Deus, no seu supremo propósito, nos pudéssemos fazer a imagem e semelhança dele. Então ele vai dizer: ó, o verbo se fez carne, nós vimos sua glória, e ele veio cheio de graça e de verdade. Porque aonde abundou o pecado, Adão, superabundou a graça de Deus. Não existe tamanho pecador que a graça de Deus não possa cobrir, não possa alcançar. Eu sou um exemplo, e você também. Então nós vemos esse Senhor maravilhoso, e ele diz assim: ele veio revelar o Pai. João 1,18. Aí quando nós caminhamos um pouquinho, ele veio revelar o Pai, sim. João 14 vai dizer assim: Tomé vai dizer para ele lá, ó, Tomé não foi Tomé, foi isso aqui, não quero me perder aqui não. Irmãos, ajuda aí. Foi Tomé, mas também foi Filipe. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: ei, meu filho, difícil, né? Se você ver a mim, você vê o Pai. Eu sou a imagem do meu Pai. Há tanto tempo estou convosco e você não me conhece. Eu e o Pai somos um. Você já imaginou que Deus, Jesus em Cristo, Deus em Cristo Jesus, seu Filho, nos veio fazer um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É esse Senhor, irmãos, que nós estamos falando, Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ele é o resplendor. Ele é a imagem desse Deus tremendo, maravilhoso. E ele está falando aqui como filho do homem. Ele veio nos revelar o Pai. Então, amados irmãos, como é que Deus vai recuperar a imagem perdida lá no Éden? Todos que nasceram de Adão estão condenados no pecado, são filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, estão sob a condenação de Deus. Irmãos, não tem outro jeito.
Jesus veio para que pudéssemos nos dar um novo nascimento. Todos que nasceram de Adão estão perdidos. Nós precisamos nascer do último, do segundo homem, que é Jesus Cristo. Por isso ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. A Bíblia vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, uma nova criação é uma nova geração, uma nova descendência, uma nova filiação, uma nova paternidade, um novo propósito, um novo lar, uma nova pátria. Porque, amados irmãos, Adão não é um homem adequado para o nosso modelo. Muito pelo contrário, ele é o oposto ao modelo celestial, que é Jesus Cristo. Deus, para recuperar o homem, a imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus teve que se manifestar numa imagem e semelhança. É o Deus encarnado, Jesus Cristo. Irmãos, Romanos vai dizer assim: o nosso velho homem já foi crucificado. O velho homem fala da descendência de Adão. Mas para isso, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 6, que quando Cristo morreu, nós morremos. E quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, novidade de vida. É a vida celestial, é a vida no último Adão, ou a vida em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Essa é a nova vida, é uma vida de ressurreição. Não tem nada a ver com a vida de Adão, absolutamente nada. Porque a imagem de Deus é o seu Filho. E o seu Filho agora veio nos fazer a imagem dele mesmo para a glória do Pai. Porque não pode, amados irmãos, entrar no reino de Deus, não pode entrar nos céus ninguém que não tenha a imagem e a semelhança do seu Filho. Lá só existe uma família, um Pai, que é o nosso Deus, e uma família, todos parecidos, a imagem e semelhança do primogênito entre os mortos, que é Jesus Cristo. A obra de Cristo, recuperando a imagem, a semelhança. Isso traz uma responsabilidade para mim e para você, irmãos, tremenda. Eles olhavam aquela moeda e via o César. Dá a César o que é de César. Agora Deus diz assim: dá a Deus o que é de Deus. Quando olha em nós, o que deve ver? A imagem de Deus. Deus fez o homem para expressar a imagem e semelhança de Deus. E Cristo veio recuperar aquilo que foi perdido. Por isso, irmãos, sem forma e vazio em trevas, mas o Espírito Santo de Deus está dentro do projeto da mente e do coração do Pai, para fazer cumprir aquele que está no supremo propósito de Deus. E Deus vai dizer: haja luz, e houve luz. Deus um dia disse para mim e para você, irmãos: haja luz, e houve luz. Você saiu das trevas, eu transportei do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus. Houve luz, irmãos.
Nós estamos diante da ceia do Senhor. Houve luz. Nós estamos anunciando, memorando, trazendo a memória. Houve luz. Graças a Deus. Graças a Deus. A imagem de Deus é o seu Filho, irmãos. Agora, irmãos, somos chamados filhos de Deus. E não somos ainda do modo que nós iremos ser. Porque quando Ele vier, nós seremos a imagem e semelhança dEle completamente. Sem a divindade, nunca seremos Deus. Mas enquanto Jesus não vem, Deus está nos purificando nesse caminhar. E purificar, irmãos, você só purifica o ouro e a prata com fogo. A palavra de Deus e as circunstâncias. Deus tirando de nós aquilo que não confere com a sua imagem e colocando em nós aquilo que confere com a imagem e semelhança do seu Filho. Irmãos, isso é tão tremendo que nós deveríamos, irmãos, ter uma gratidão tremenda ao Senhor. Ele diz: olha, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Mas a semente, o grão de trigo, ele tem que cair na terra. Essa é a semente, amados irmãos. Essa semente. Essa semente morreu. Mas dali trouxe muitos irmãos. Aprove a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar. Porque ali Ele estava crucificando o nosso velho homem. Ali estava matando a morte eterna. Ali estava condenando o pecado. E ali Ele estava nos lavando de todo o pecado. E ali Ele estava vencendo o mundo, vencendo a carne e vencendo todos os nossos inimigos naquela cruz. Então nós temos que celebrar. Como é que Deus pôde me amar desse jeito? Por isso ele vai dizer: não foi ouro, não foi prata que vocês foram comprados, mas foi pelo meu precioso sangue. Que sangue é esse, irmãos? O sangue do Deus encarnado. Ele não tinha sangue. Ele não tinha corpo. No céu não tinha um homem. E agora, amados irmãos, no céu há um homem assentado à direita de Deus Pai. Esse homem chegou lá. Ele é o caminho. Ele é o único modo. Ele é a provisão. Ele é o propósito. Ele é o projeto de Deus para que nós chegássemos ao Pai. Ele é o caminho. Ele é a verdade, é a realidade. E Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o Deus encarnado, o Deus Salvador, único, o Emanuel, o Deus conosco. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, como é que nós vamos viver uma realidade dessa? Colossenses vai dizer: Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele vai dizer assim: olha, Cristo em vós agora, esperança da glória. E agora a palavra de Deus vai dizer, Gálatas 4:19: eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem, quando olhasse para o homem, visse em Deus. Deus nos deu um novo nascimento e colocou seu Filho em nós, o Espírito Santo de Deus de poder. E agora o que Ele está fazendo? Nos conformando à imagem e semelhança de Deus. Lá em Colossenses 1:10. Colossenses 1:10.
Não é, irmão, 2 Coríntios, desculpe, 2 Coríntios 3:19, 3:18, 2 Coríntios 3:18, 3:18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quanto mais contemplamos a Cristo, mais refletimos a Cristo. Deus fez o homem imagem e semelhança dele, para que ele vivesse na total dependência, adoração, total obediência, submissão, expressando o caráter de Deus. Agora, em Cristo Jesus, Deus está formando em nós a imagem e semelhança dele mesmo, Jesus Cristo. Qual é a imagem e semelhança de Jesus? Vida de obediência, submissão à vontade de Deus, do modo voluntário, do modo com prazer e com gozo, fazer a vontade de Deus, uma vida de humildade e mansidão, o caráter de Jesus em nossas vidas. Irmãos, estava conversando com o irmão Valdeci. Você sabe qual é o maior problema nosso de todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas? Nós sabemos que tem bênçãos que não são condicionais, certo? Tem. Mas uma boa parte das bênçãos de Deus são condicionais. Então qual é o problema? Nós. Obediência. Obediência. Por que Deus não abençoa? Você é obediente? Se você não é obediente, você é desobediente. Se você é desobediente, você é incrédulo. Você não crê. Então, obediência caracterizava a vida de Jesus. Ele, como Deus, em forma de Deus, a semelhança de Deus, Deus esvaziou da sua glória. Ele se humilhou, foi servo obediente e morte de cruz. Esse é o caráter de Jesus, e esse é o caráter que Deus está formando em nós, porque essa é a expressão da mente de Deus, a mente de Cristo em nossas vidas. Olhando para nós, o que eles deveriam ver? Cristo. Eu penso sempre, quando a Regina olha para Oswaldo, ela vê Cristo. Eu não estou dizendo perfeição, eu não estou dizendo que nós estamos aqui, vamos ser totalmente semelhantes a Jesus, não estou dizendo isso. Mas ela vê caráter de Cristo. Quando olha para minha esposa, vê caráter de Cristo. Irmãos, o resto sabe o que é, irmãos? Religião. O salmista faz uma colocação no Salmo 17:15, ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. É o seu rosto em nós, tornando-nos semelhante àquilo que amamos, àquilo que vemos, àquilo que contemplamos, àquilo que adoramos, àquilo que é nossa devoção. Quanto mais amamos o Senhor, contemplamos o Senhor, somos submissos ao Senhor, obedecemos ao Senhor, temos devoção a Cristo, mais parecido nós ficamos a Cristo. Mas quanto mais nós rebelamos, mais nós ficamos parecidos a nós mesmos. E é a pior circunstância que tem em nossas vidas. Irmãos, esse Senhor teve 7 crises. 7 crises. Ele é o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Ele se encarnou. Você imaginou? Deus que não precisa de nada, Ele vai nascer de uma mulher, Ele vai gestar, ser gerado pelo Espírito Santo, vai ter semente da mulher e a semente do Espírito Santo, estar gestando 9 meses,
passando dentro de um local fechado, onde Ele é Criador de tudo, para Ele não tem nenhum lugar que Ele não possa estar. 9 meses dentro da barriga de uma mulher, dependendo da mulher, dependendo do sangue, da nutrição, do cuidado. E na hora do parto, irmãos, normalmente 6 a 12 horas, algumas até mais, em trabalho de parto. E quando nasceu, tiveram que cortar o cordão umbilical. E ele chorou. Amado, você está falando de quem? Você está falando de Deus. Você está falando daquele que não precisa de nada, e nem de mim, nem de você. O que moveu Deus? Seu amor. Seu amor. Por isso que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Por isso que Deus nos amou de tal maneira. Então a encarnação, 7 crises, o batismo, Ele vai fazer passar pelo batismo de arrependimento. Arrependido do quê? Mas Ele teve que passar. Ele passou pela tentação. Deus nunca, 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 irmãos, foi tentado. Ele foi transfigurado. Ele foi crucificado. Ele foi até a morte. Aquele que é Senhor da vida passa pela morte. São crises de um Deus eterno, que nos amou de um amor eterno, e por isso Ele nos atraiu. Esse amor imensurável, que o mais vil pecador se lança aos seus pés, se lança nos seus braços, e é salvo pela graça de Deus, é restaurado, é curado. Quem é esse Senhor? Que o leproso vai até Ele. Ninguém põe a mão no leproso, porque a lepra é pecado. Mas Ele põe a mão no leproso. Ele leva sobre si o meu pecado e deu àquele leproso a saúde, a vida. Quem é? Quem é que ia pegar nossas feridas, chagas incuradas, curáveis? Quem é que pode pegar as suas feridas, chagas incuráveis? Só aquele que põe a mão e que tem o poder em suas mãos para curar. Só Ele. Ele foi na morte. Olha Isaías 3. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Nós estamos desgarrados como ovelhas. Irmãos, nós estamos enfronhados dentro do pecado, condenação eterna e filhos do diabo. Ele entrou na morte. A morte da morte, na morte de Cristo. Ele venceu, aleluia, por isso somos salvos. Ele pegou aquele que estava na mão, porque Adão pecou, entregou a chave para Satanás. Ele vai até o inferno, pega a chave e fala: Satanás, está aqui a chave da morte do inferno. Eu prevaleci, porque eu, como homem e como Deus, eu não pequei. E o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, e eu sou a vida. Eu venci a morte, eu prevaleci. A crise da ressurreição. Deus no túmulo 3 dias. Como eu e você. No terceiro dia Deus o ressuscitou.
Você imaginou isso, irmãos? O Deus Todo-Poderoso. E última exaltação. Porque agora Jesus é exaltado diante de Deus, não só como Deus, mas como homem. Por isso, Estevão pôde olhar, ali sendo apedrejado por amor a Cristo. Ele olha Jesus em pé. E se olhar fixamente as marcas da cruz. Você imaginou isso, irmãos? O que nós estamos celebrando? Um pãozinho? Um suquinho? Nós estamos falando do Senhor da vida. Nós estamos falando daquele que não precisa de nada. Mas o amor de Deus moveu e nos incluiu no seu amor. E para que Deus provasse o seu amor, Cristo Jesus morreu na cruz por nós, e nós ainda sendo pecadores. O amor de Deus é provado. O seu Filho é encarnado. O seu Filho vai até a cruz. O seu Filho é sepultado, é ressurreto, e o seu Filho é exaltado. Para quê? Para que Deus fez isso? Deus estava recuperando a imagem e semelhança dele. Aquele que foi perdido no Éden está plenamente recuperado em Cristo Jesus, o último Adão. Esse Senhor da glória, esse Deus encarnado. Por isso, preste bem atenção. Nicodemos, um religioso, chega até Jesus. Olha, eu sei que você é mestre, porque eu vejo as coisas que você faz. Afinal de contas, quem faz isso, o mestre pode fazer isso. E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, nascer do alto. O que ele está dizendo? Nicodemos, você nasceu de Adão. Agora você tem que nascer daquele que veio dos céus. O Deus encarnado. Você não pode ver o reino de Deus. Como isso? Se você não se dá água e do Espírito, da água é da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. E ele vai explicar mais ainda como é isso. Afinal de contas, tem que entrar no ventre materno, tem que reencarnar. Teoria diabólica. A todos nós foi dado morrer uma só vez, depois virá o juízo, diz Hebreus. E ele explicou para ele: não, nada disso. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que todo aquele que nele crê seja salvo. No deserto foi levantada a serpente, e agora vai ser levantado Jesus Cristo. Aquele que não só me cura do pecado, aquele que arranca o pecado do mundo. Esse Senhor é que nós celebramos, amados irmãos. O que nós estamos celebrando? Os 7 eu sou do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou.
que nós estamos celebrando? O mesmo que tem as 7 glórias de Cristo, lá em Hebreus capítulo 1, de 1 a 7. Nós estamos celebrando, amados irmãos, o homem perfeito. O sermão de 1 Atos 2, Pedro, as 7 características desse homem, desde a encarnação até a exaltação. O que nós estamos celebrando? A morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que foi o único meio, irmãos, de matar a nossa descendência adâmica e nos incluir na descendência celestial. Para que, irmãos? Para que trouxéssemos agora a imagem daquele que é celestial. Trouxemos aquela imagem daquele que é terreno. Agora devemos trazer a imagem daquele que é celestial. Deus estava restaurando a sua imagem e a sua semelhança. E lá, terminando lá, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Irmãos, primeiro ver 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, primeiro. 2 Coríntios 4, versículo 6. Paulo diz assim: eu não me canso de falar para vocês sempre a mesma coisa, porque é esperança para vós. Irmãos, a Bíblia toda você vai ler, vai falar a mesma coisa. De um modo diferente, mas fala a mesma coisa. Deus sempre está falando do seu filho. Mas presta atenção. Mas Deus fala do seu filho e fala da igreja. Fala da igreja. Como é que Deus vai recuperar a sua imagem e semelhança? Através da igreja, individual e corporativa. Porque agora, irmãos, toda a humanidade tem um cabeça: Adão. Certo? E a igreja tem um cabeça: Jesus Cristo, o último Adão. Agora a igreja tem que trazer a imagem e semelhança do cabeça. Por isso, olha aqui, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha aqui, irmãos, haja luz. Amado irmão e irmã, nós olhamos hoje o mundo como está: trevas, deformado e vazio, sem Deus. Mas preste bem atenção: o Espírito Santo de Deus está pairando sobre as águas, e de um momento para outro, num instante, Deus vai dizer: haja luz, e o nosso Senhor virá em nome de Jesus. Irmão, você está preparado? Ele vai dizer: haja luz. Vai alta a noite, mas está raiando o dia, aleluia. O que nós estamos esperando? Ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na sua face, na face de Cristo. Olhamos para Cristo, vimos nosso Pai. Ele é a imagem do Deus vivo. Agora, em nós, voltamos para a moeda de César. Quando lhe olhavam lá, Eduardo, a moeda de César, eles lembravam de quem? César. Olha, eu tenho compromisso com César. Essa moeda é de César. Tem as leis de César, os princípios de César. Ele é o governador, ele que reina. E ele vai dizer: dê a Deus o que é de Deus. Os filhos de Deus devem trazer a imagem, o governo, os princípios de Deus, expressando Jesus Cristo.
Então, Romanos, terminando, Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Ele vai dizer assim, irmãos, a partir de 28, todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está a primeira coisa. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. E volto a dizer, aqueles que amam a Deus têm uma característica, a obediência. Certo? João vai falar sobre isso. Então, aqueles que guardam os meus mandamentos, é esse que me ama. E quanto mais nós amamos a Deus, mais Ele se manifesta. E qual a manifestação de Deus em nossas vidas? A vida do seu Filho. Do seu Filho. Mais trazemos a imagem de Deus em nossas vidas, que é o seu próprio Filho. Aí ele vai dizer assim: aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o propósito de Deus, não é o meu. E ele diz: cooperam para o bem. O bem maior de Deus, amados irmãos, para a igreja, é que essa igreja, seus filhos, sejam semelhantes ao seu Filho maior, principal, Jesus Cristo. E quando olharem, seja uma expressão do seu Filho em nossas vidas. E assim, glorifiquem a Deus. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem, esse para aí é o propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Amados irmãos, nós temos noção do que nós estamos participando? Nós temos noção da posição que Deus nos colocou? Você sabia que só existe uma entidade nesse mundo que tem a verdade absoluta? Quem tem a verdade absoluta? A Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é Cristo. E não existe Igreja de Cristo sem Cristo. Ela tem a verdade absoluta. Se Cristo é o cabeça, então ela tem a verdade absoluta. Porque a igreja não é a verdade é Cristo. E a igreja deve ser uma expressão da verdade. Se Cristo é obediência, a igreja tem que ser uma expressão de obediência. Se Cristo é humilde, a igreja ter uma expressão de humildade. Se Cristo é manso, a igreja tem que ter uma expressão de mansidão. Isso é caráter de Jesus, é fruto do Espírito Santo de Deus, que Deus está formando em nós. É um progresso espiritual, mas não há progresso espiritual sem obediência. Não há. Então, amados irmãos, o que nós estamos celebrando? Estamos celebrando a igreja? Estamos celebrando a nossa salvação? Absolutamente não. Nós estamos celebrando o único que é digno, que é digno, que é digno de toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que foi morto, reviveu, está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o motivo da nossa celebração. Não é motivo de nós pedirmos, é motivo de celebrar, de agradecer, de exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo, irmãos, é tudo em todos. E Cristo é a nossa vida. E o nosso viver precisa ser Cristo. E fora de Cristo, Deus não tem nada para mim e para você. Porque só um Deus encarnado poderia salvar um pecador como eu e você.
Homem nenhum salva, só Deus salva. Por isso, quando Jesus ia nascer, Emanuel, Deus conosco. Se imaginou? Deus desceu, Deus encarnou, Deus nasceu, Deus cresceu, Deus foi tentado, Deus sofreu, foi até a cruz, foi até a morte, foi até a sepultura, ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus Pai, para que eu e você, amados irmãos, tivéssemos um livre e vivo caminho pelo sangue de Jesus ao Pai. Ele é o precursor, irmãos. Ele abriu o caminho para que homens e mulheres como nós, salvos pela imensurável graça de Deus, que ganharam um novo nascimento do céu, que tem uma natureza divina agora, pudesse entrar na presença de Deus sem nenhuma condenação. Um Deus homem na presença de Deus, e agora os filhos de Deus, homens e mulheres, na presença do Senhor. Um dia estaremos, graças a Deus, todos juntos, na presença do Senhor, olhando para um homem transfigurado. E, amados irmãos, expressando o caráter do nosso amado Salvador do modo pleno. Aqui Deus nos chama a expressar, não na plenitude. Na plenitude nós seremos semelhantes a Ele mesmo na eternidade. Que Deus abre meus olhos, seus olhos, para termos um coração de devoção irrestrita e incondicional a Cristo. Que realmente Ele seja tudo em todos. Participar, irmãos, da ceia do Senhor é o momento de maior celebração das nossas vidas. A ceia tem que ser central na minha vida pessoal, conjugal, familiar, no mundo, na Assembleia. Era central, porque fala da pessoa e obra de Cristo, morto, ressuscitado e que virá buscar a sua igreja. Não é para celebrar? Ah, amados irmãos, que hora bendita, que hora maravilhosa. A ceia não é um ritual momentâneo. Nós devemos viver a ceia, andar na ceia, porque ela representa tudo que Deus tem para mim, para você, mas representa o amor imensurável de Deus e a graça de Deus imensurável. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar.